A posição do deputado gaúcho Darciso Peronde, do PMDB, sobre a proposta de redução da maioridade penal, de cuja comissão ele faz parte, pode ser sintetizada numa frase dele, aspas, precisamos de uma pátria educadora e não de uma pátria encarceradora. Para o deputado, não há como vitimar os jovens e promover o retrocesso do ponto de vista dos direitos humanos e da dignidade individual e coletiva. Vamos saber mais sobre o assunto com o próprio deputado que participa com a gente desta edição do Palavra Aberta. Deputado, os que defendem a maioridade, a redução da maioridade, dizem: mas não é possível, um garoto de 16 anos já sabe perfeitamente o que faz, ele merece punição sim. Como é que o senhor responde a esse tipo de argumento? Saudação aos telespectadores. O menino sim, ele vota com 16 anos, ele tem opção de votar e a maioria não quer votar, E quando ele mata com 16 anos, ele sabe que mata. Isso ele sabe. Mas esse é um argumento muito baixo, porque vota precisa. No Brasil, quem mata é o adulto. E em torno de 20 a 30 anos. Não é o jovem, o pré-adolescente. O número de crimes cometidos por jovens é de quantos por cento? Crimes assim, homicídio, latrocínio, infração. Não, é o adulto que assalta mais e que mata mais. Hoje, os criminosos no Brasil, os jovens criminosos, é 0,09%. Os adultos que estão matando. Vitimizar os jovens, sim. No Brasil, morre a cada dia 24 jovens. Ou é drogado, que pode ser de classe média, média alta, ou drogado, mas fundamentalmente jovens pobres, jovens negros, jovens de famílias desestruturadas. Mas é uma minoria ínfima. O que existe é a espetacularização. Nós vemos a sociedade do espetáculo. Um adolescente mata, a televisão mostra, é notícia. Então é um espetáculo, é uma maximização. O senhor acha que há uma desinformação a respeito desse tema por parte da sociedade? Porque as pesquisas revelam uma ampla maioria, a maioria sólida a favor dessa redução da maioridade. Sim, houve uma pesquisa da Datafolha, agora recente, 83%. Mas tem grandes decisões que não podem ser tomadas em cima da emoção. A humanidade crucificou Jesus Cristo. Na emoção. Foi na emoção. Jesus Cristo, que mais de 2000 anos, ele está vivo ainda em nossas almas. E foi por emoção. Tiradentes, há pouco comemoramos a morte de Tiradentes, também por emoção. E a sociedade do espetáculo. Então, quem vê na televisão um assassino, um jovem que matou, acha que está se repetindo, mas na realidade nós temos hoje 750 mil presos, nós somos o terceiro país em quantidade de presos, perdemos para a China e para os Estados Unidos. Jovens presos, viu? São 12 mil. Minto, 3 mil jovens presos. Agora, só para significar a diferença. Então, tem 700 mil presos no Brasil, nos presídios, mas jovens presos. 3 mil. Mas espera um pouquinho, deixa eu te dar uma questão assim da informação. Então, o pessoal vai assim, então nós temos que analisar bem. Uma desinformação, por exemplo, que é enorme. Todo mundo diz que o jovem não é penalizado. Nós temos uma das melhores leis
no mundo em relação ao jovem que comete uma infração. Que é o Estatuto de Detenção Adolescente. Que é o ECA. Ele precisa ser mais executado, mais exercido, dar mais instrumento. O Estado como um todo tem que dar mais instrumento. Tu sabes, eu acho que tu vai te surpreender, que um pré-adolescente de 12 anos já tem responsabilidade penal. Ele já é enquadrado, como é na Inglaterra, como é na Noruega, já com 12 anos. Então, quem diz que o jovem... Agora, as pessoas dizem, mas ele vai ficar só 3 anos numa instituição de recuperação depois de ter cometido um crime bárbaro. É isso, mas é uma minoria. Chegamos lá. Então, com 12 anos, já pode ser penalizado. Ou ele é advertido, ou ele é internado já, ou a família e ele é controlado. Tá, com 16 anos vira com 14 anos ele passa a ter, pode assinar carteira de trabalho, com 16 ele vota, mas ele não pode ser votado, engraçado. Ele vota, mas não pode ser votado. E com 18 anos, sim, ele passa a ser penalizado como se fosse um adulto. E também com 18 anos agora ele já tem a emancipação, era com 21. São etapas. Então, o Brasil segue o que existe no mundo inteiro. A Alemanha, a Espanha e Portugal, que passou por essa discussão há 4 anos atrás, eles regrediram para 16 e agora voltaram para 18. Sabe por quê? Aumentou a violência. Porque o traficante, se ele capta o jovem com 18 anos para o tráfico com 17, ele vai captar com 16, depois vai captar com 15 e com 14. Então, a redução penal não resolve. Agora, deputado, mas eu respeito muito, e eu choro junto. E nós, parlamentares, é um grupo bom que está defendendo isso, que está estudando isso para passar essa informação. Nós choramos junto e somos solidários às famílias que perderam filhos nessa situação. A gente é solidário, mas não pode juntar o jovem com o preso. Tem um negócio muito interessante. Nós, a semana passada, levamos o doutor Osmar Terra, que é deputado federal, nosso companheiro do PMDB do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em neurociência, médico. Então, ele mostrou imagens da neurociência. A neurociência mostra que o jovem que passa fome, o jovem de uma mãe separada, de um lar desajustado, onde tem desemprego. Nós temos mais da metade dos jovens fora do ensino médio. Tem estímulos, a neurociência mostra, tem estímulos que podem desviar o jovem, tem que entrar o Estado. Mas colocar o jovem junto com aí é entregar mesmo. Ele fica lá e ele sai diplomado. Ele sai mas tem um detalhe, tem outro detalhe. Só uma coisa, deixa eu interromper, que o tempo está passando. Já está no finzinho. Me pergunta porque eu me entusiasmo, você pode me mas cortar. o tema é candente, é bom. Deputado, existe dinheiro, existem recursos para essas medidas socioeducativas que são preconizadas pelos que defendem a posição que o senhor defende? Por isso... No lugar da redução da maioridade? Não existe. Por isso que eu quero, e a gente está discutindo aqui, os companheiros que querem reduzir, a gente está mostrando para os companheiros e apelando, vamos focar para aumentar o recurso do seu Estado, aumentar o recurso do governo federal. Tem um estudo do Everton, deputado do PDT, me parece do Maranhão, que é muito bom, E o estudo dele mostra que no orçamento do ano passado, em torno de 140 milhões foi para melhorar as unidades socioeducativas que o jovem pode ser internado. A última ação é internado. A penúltima é semi-liberdade, ficar fora e só dorme. E tem advertências, etc. Para melhorar as unidades socioeducativas, o orçamento é 138 milhões. Sabe quanto o governo gastou? 15. O orçamento... Mas por quê? Por falta de projeto, provavelmente. Não. Por quê? Ele cortou. Talvez faltou. Estão roubando muito na Petrobras, faltou, desviou para cá. 2. Tem 30 milhões para aplicar em psicólogo, assistente social, fazer apoio às famílias. Dos 30 milhões, o governo gastou 3 milhões. Então, o que tem é pouco e não gasta. Mas nós temos que ver.
Tu foste adolescente, eu também fui. Eu sou médico de criança e adolescente. É o período mais difícil. A formação cerebral, neurológica, ela se completa com 20 anos de idade. Até 5 anos, a criança já tem 100 bilhões de neurônios. E depois aumenta as conexões, que é 1 bilhão por neurônio. Isso se completa com 20 anos de idade. Então, a criança e o jovem, ele está evoluindo, ele está se desenvolvendo. A parte neurológica. Mas tem uma outra parte, a parte emocional. Só gostaria que o senhor se encaminhasse para o encerramento. Os pais sabem, os professores sabem. A criança está se desenvolvendo, o jovem. Então, o jovem pode ser recuperado, mas depois dos 18, 19, 20, 25, não se recupera. Também tem que ser assistido. Então, o Estado... Mas é outro tipo de assistência. Então, para encerrar, reduzir a idade penal não funcionou nos países que fizeram isso e tratar, e quem diz aqui é um médico de criança e adolescente, e médico, que eu já perdi pacientes numa UTI, é tratar um paciente com uma infecção generalizada com analgésico e antitérmico. Não resolve. Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu entusiasmo. Eu agradeço essa chance. A você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.